the question. What is life? Yeah, what is life? What do we say for today? Yeah, when we see. Bem-vindo e bem-vindas. Este é mais um Crivelli Convida. Você está no canal do YouTube de Crivelli Advogados ou na nossa página, nossa fanpage no Facebook. Esse é o 31º episódio. Nós temos aqui hoje o professor, doutor e psicanalista Christian Dunker. O professor acabou de lançar um livro, A Arte da Quarentena para Principiantes. O professor tem livros premiados, inclusive muitos livros específicos sobre psicanálise, né? Tem uma obra premiada que eu estava pesquisando aqui, professor, é Mal-Estar, é Sofrimento e Sintoma, é isso, né? Isso. Uma psicopatologia do Brasil, entre outros. Entre muros. Perdão, Entre Muros, é isso. Uhum. Obrigado. É uma obra premiada. Professor, eu queria que o senhor explicasse um pouco essa obra, o que é o que o senhor conta aí para os seus leitores sobre a quarentena, né? O que ele está impactando de sofrimento emocional, de angústias, o que esse livro trata? A palavra é sua. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Crivelli, um prazer, uma honra estar falando com o universo jurídico, né? Eu diria que é um livro de intervenção, é um livro composto assim no calor dos acontecimentos, em que quem trabalha com saúde mental, quem dá aula, quem tem alunos e ex-alunos, né, como eu, nos vimos assim um pouco na obrigação de municiar quem está aí nos hospitais, quem está enfrentando essa situação, e também o público em geral, né? Que é uma situação muito inédita, né? Acho que a gente elabora o novo a partir de algo assim que seria meio correlato. Isso é próprio do funcionamento psíquico. Mas no caso da Covid e do isolamento social, isso é muito sem precedentes, né? O impacto econômico, a mudança na nossa rotina, na nossa forma de vida. Isso, lembro, por exemplo, de discussões que a gente tinha quando começou-se a falar no trabalho remoto, a chegada da linguagem digital, se isso, então, vai tirar empregos, criar outros empregos. E a grande discussão ali era assim, isso vai mudar o dia a dia ou não, né? E a gente viu que mudou, mas mudou gradualmente, mas as pessoas continuam, enfim, levantando, pegando o carro, indo para os seus trabalhos, e o que a gente tem agora é algo realmente distinto, né? Algo que envolve uma periculosidade. Então, existe uma primeira experiência que é de medo, né? O medo é um afeto importante, é um afeto que ele aguça a nossa inteligência e ele convoca a nossa capacidade decisional, né? O medo é schmittiano, Carl Schmittiano, né? Ele convoca você para dizer, nós vamos para frente, vamos, enfim, enfrentar isso, a gente vai recuar, a gente vai pensar quando que toma, em que termos toma, qual é o risco que temos, né? Por isso o medo, ele exige informação, ele exige leitura, ele convoca a gente para o noticiário, para análise comparativa disso com outras culturas, outros processos, né? Ocorre que, além do medo, a situação de confinamento, ela mobiliza o luto, né? Independente de você ter perdido alguém, você perdeu o seu cotidiano. Você perdeu a possibilidade de abraço, beijo, aperto de mão. Você perdeu aquelas férias que você estava imaginando. Você perdeu os clientes que se foram. Você perdeu um futuro que era mais ou menos assim antecipável, né? Isso quando não temos perdas mais sérias, mais diretas e mais próximas, né? Então você soma aí medo mais luto. Luto envolve algumas operações psíquicas, né? Quer dizer, reconhecer o que foi. Primeiro reconhecer que está acontecendo aqui uma perda.
Segundo, avaliar na perda o que é que foi perdido, o valor do que foi perdido. Terceiro, assim, amor e ódio por ter feito alguma coisa ou não para que isso acontecesse, né? Então, é nessa hora que muitos podem, então, procurar culpados, se culpar, mesmo cognitivamente, sabendo que não fizeram nada para isso, mas nosso trabalho psíquico acaba convergindo para isso, né? Finalmente, quer dizer, faz parte do luto uma certa depressão, às vezes sinalizada por uma irritabilidade, uma agressividade e tal, até a gente chegar, então, numa certa aceitação que integra essa experiência dentro de nós, né? Bom, então temos o medo e o luto, que são duas tarefas aí que já sobrecarregam a gente. Além disso, a situação, ela ressignifica o nosso processo histórico, tá? Então, ela é um marco em relação à polarização discursiva, em relação à crise política, em relação à pauperização econômica, em relação à instabilidade institucional. Quer dizer, não é uma pandemia que acontece no vácuo, né? Ela acontece em processos e momentos muito específicos da história brasileira contemporânea, né? Então, a gente vai ter que articular esse conjunto, vamos dizer assim, atmosférico de dificuldades com um quarto e último elemento, né? Que é a angústia, tá? Uma vez que a gente é privado de, para muitos, sexo, proximidade com pessoas queridas, proximidade com práticas de redução de ansiedade, né? A possibilidade de ir e vir, né? Você está contido, né? Qual é o sentido mais básico de estar contido? Você fez uma coisa errada. Você está contido porque você vai para a prisão ou quando você vai pensar no quarto que fez alguma coisa que não estava certa, né? Bom, a angústia, ela se ampara também muito na indeterminação do futuro. Isso aqui vai durar quanto? Mas é uma viagem no deserto, não sei, pode ser que demore meses. Isso é extremamente difícil para a psique humana aceitar, né? Processos que não sou eu que controlo, ou seja, é uma facada no meu narcisismo. Eu achava que a vida era apertar os botões e está tudo aqui no jogo da mesa de war, que a gente está decidindo, o mundo ficou pequeno. Quer dizer, empacota essa atitude narcísica hipersaliente na qual nós estávamos e troca isso por angústia, indeterminação e, vamos dizer assim, quando você aumenta a angústia, você força o sofrimento das pessoas e você força os sintomas das pessoas. Então, fóbico vai ficar mais fóbico, obsessivo vai ficar mais obsessivo, paranoico mais paranoico, o delirante ele vai incorporar isso no seu sistema delirante, e assim por diante. Então, o que a gente tem é uma paisagem de extremo trabalho psíquico. Por isso as pessoas estão sonhando tanto, tão intensamente, por isso as pessoas estão tão esgotadas, por isso sentem que o trabalho não rende, sente que isso, enfim, tem que ter um fim, mas eu não sei quando, né? Nós estamos expostos a uma situação de, vamos dizer assim, uma convocação para a nossa saúde mental sem precedentes, né? Então, esse livro é uma espécie assim de víveres, né? Que a gente solta lá no Vietnã, no Camboja, para ver se alguém pega e aguenta um pouquinho mais na trincheira, porque é o que dá para fazer, é o que tem para hoje, né? Então, é uma paródia, né, de um manual assim, de autoajuda para principiante, que ninguém viu isso antes, né? E a arte de sobreviver à quarentena, porque realmente cada um vai ter que encontrar o seu próprio tábua de salvação, o seu próprio caminho. As situações de vida são muito distintas, classe específico, tem gente que não consegue manter a compressão territorial ou é incitado pelo seu próprio trabalho a sair. Então,
Por todos os lados a gente tem aí situações difíceis, né, de vida, com exceção de alguns que estão muito melhor, que quase se curaram das suas transtornos mentais pelas facilidades que essa situação colocou para eles. Mas eu diria uma minoria. Eu tenho até curiosidade de saber os que se saíram melhor. O professor... Depressivos que tinham uma luta diária para eu não quero sair da cama, eu não vou sair de casa, eu não vou tirar o pijama, a vida não merece. E daí agora todo mundo está que nem eles. Fica de pijama, só não liga. Você está me dizendo que o ambiente social ficou mais acolhedor, ficou mais igual para ele. Mas assim, normal. Mas realmente assim, nós vivemos, quer dizer, eu acho que a coisa da pandemia, logo quando começou essa coisa na Itália, eu lembrava das conversas que eu tinha com meu avô sobre isso, que meu avô passou pela gripe espanhola, né? Mas sobreviveu. Mas você ter todo dia em casa, o tempo todo, via internet, ou via televisão, fotografias de enterros, resultado do número de mortes, quer dizer, a finitude que eu acho que no imaginário lá do começo do século XX vinha no jornal, para quem lia jornal, que tinha que ser uma minoria, era uma coisa de conversa levado. Hoje não, nós estamos todo dia colocando aquilo que a gente tinha, cujos mecanismos de defesa contra a sensação da finitude, que nos faz fugir de enfrentar esse tema no dia a dia, hoje está aberto, né? As feridas estão todas expostas, nós temos que lidar com elas todos os dias. Olhar para ela, olhar para a sensação de que o tempo parou, e a sensação da coisa em aberto, né, que não temos resposta para dar. Agora, isso é uma coisa, isso acrescentando, professor, porque nós temos aqui muitos espectadores que nos acompanham, que são trabalhadores. Né? Você veja, a pandemia, só no sistema financeiro, por exemplo, daqueles que ainda não estavam trabalhando no trabalho digital, nas agências digitais, quase que, digamos, 60% foram para o trabalho para home office. Agora já se sabe que metade não volta para o trabalho local. Então, porque o emprego desapareceu ou porque o local de trabalho vai desaparecer, os ciclos de relações pessoais que ele tinha de sociabilidade no local de trabalho não vai ter outra vez. Então, assim, isso eu perguntaria o seguinte: eu entendi que isso é quase um manual de autoajuda para quem está na trincheira, né? Aquele que está e naquela guerra da Primeira Guerra Mundial ainda, está lá entrincheirado sem nenhum recurso. Assim, as pessoas, na média, têm recursos psíquicos, emocionais para lidar com isso, e isso, o livro é uma forma de mobilizar isso, de chamar atenção para esses recursos. Como é que o senhor vê essa questão de onde as pessoas podem buscar esses recursos? Eu acredito que a boa parte das pessoas podem ter esses recursos. Sim. Estou errado, professor? Não, está perfeito. Essa é a ideia, né, de que a gente tem, sim, esses recursos e que a gente pode mobilizá-los, tem alguns truques, né, ou alguns caminhos para favorecer algumas coisas e não favorecer outras, né? Ainda que genericamente o enfrentamento dessa situação ele tem sido muito interessante, porque as pessoas elas estão descobrindo coisas em si, né? Descobrindo capacidades de resistência, de resiliência, de empatia, de, vamos dizer assim, cada um, em algum momento dessa travessia, teve lá o seu momento de loucura. Se é que não foi continuado, né? Em geral, quando você está na vida, assim, loucura você domestica, né? Toma um negócio, passa para frente, varre para baixo do tapete, né? Essa situação é muito interessante, porque ela colocou muitas pessoas um pouco mais em contato consigo, um pouco mais em contato com seus fantasmas, seus temores, né? Com a loucura não é só uma coisa assim desagradável, ruim, desprazerosa, né? A loucura é uma parte essencial de todos nós, né? E isso tem trazido, então, redescobertas entre casais, por exemplo, algumas agradáveis, outras
nem tanto, né? Mas, no fundo, esse cara que agora está comigo e eu estou vendo ele trabalhar, e eu estou vendo ele reagir ali com os filhos, esse cara estava meio perdido e agora tem uma justa medida dele. Então, tem casais que estão vivendo assim, tem até aquela piada, né? Em uma síndrome de Estocolmo. Sabe o que é? Sei. É o sentimento da pessoa pelo sequestrador, né? Estou sequestrado aqui com esse cara. Outros que estão, então, se reapaixonando legitimamente e outros que estão se encaminhando para separações. O que nem sempre é ruim, né? Aquele casamento que andava meia boca, por inércia, vamos trabalhar para esquecer, agora ele está sendo assim reavaliado, reponderado. O mesmo para a relação assim, de pais com filhos, né? Relação com os avós, com aquela tia, quem é que vai cuidar, quem é que vai ligar. Muitas coisas legais acontecendo. Por exemplo, a família, os laços, né, comunitários são extremamente protetivos, né, para a nossa loucura. A ideia de escutar o outro, se abrir para o sofrimento do outro é extremamente protetivo. Isso não é só assim, altruísmo, a gente tem que ajudar os outros. Ajuda os outros porque isso deixa você melhor, né? Isso faz você tratar as suas questões a partir do outro. Muita gente lendo, muita gente se inspirando, né? Muita gente voltando para a discussão política aí numa nova chave. Tem acontecido coisas interessantes, outras nem tanto, né? Muita gente bebendo mais, fumando mais, tomando mais medicação, também. Eu visto por esse ângulo, é uma grande chance de crescimento, né? Uma oportunidade de crescimento. Em aulas concentradas e não agendadas, mas é uma oportunidade de crescimento. Agora, professor, além desse cenário todo individual problemático, nós estamos aí com uma crise econômica, com uma crise política. Nós temos um capítulo de a pandemia, o Brasil hoje ascendendo a condição nada nobre de epicentro da pandemia, né? Nós temos uma crise política muito grande. Eu estava assistindo as suas discussões que o senhor tem feito no seu canal, né, do YouTube, que o senhor está chamando atenção para característica fascista aí do Bolsonaro, né? Toda vez que eu vejo algum desses militantes bolsonaristas, pessoas da família que estão polarizadas por isso, eu lembro daquele personagem, o Átila, do 1900, do Bertolucci, não sei se o professor lembra. Claro. É aquela pessoa movida Átila, o Uno! Aliás, um excelente papel interpretado, se não me engano, era pelo americano. Schwarzenegger, né? Arnold Schwarzenegger, não. Não, é o 1900 do Bertolucci, acho que é o... São dois... Não é o Schwarzenegger. Não é o Schwarzenegger. Eu acho que é o Von Sydow, acho que é o... Max von Sydow, Acho que é o Max von Sydow que faz. Que é um ser mesquinho, cheio de... O que é... Qual é a capacidade que tem a política bolsonarista, essa política de mobilizar esses ressentimentos, essas coisas todas, como é que consegue fazer isso em escala de massa? Isso que eu gostaria que o senhor destrinchasse um pouco esse raciocínio aqui, como é que a psicanálise enxerga esse processo? Olha, a gente até tem um livro, né, onde eu participei com um capítulo que a gente tentou fazer uma democracia em risco, né? Onde, bom, você primeiro vai ter traços aí do fascismo. O fascismo é muito difícil de você capturar, porque até para os próprios estudiosos da matéria, eles dizem, né, com o Paxton, né, que o fascismo ele é um regime baseado na contradição, né? Então, ele é há e não há. Então, se você imagina que o fascismo é, Hitler, Mussolini, fascismo europeu daquele momento, não é bem assim, porque um vai ser mais nacionalista, o outro não, um vai ser mais estatista, o outro não.
por isso seria importante retomar um pouco, né, o fascismo à brasileira, né? Se a gente for buscar aí as origens do integralismo, né, do Plínio Salgado, que muita gente não sabe, mas não era um fascismo de tipo racista, né? Ou admitia, enfim, a participação de negros, tinha uma questão com a religião mais forte do que com a raça, né? Então é uma peculiaridade, você tem que avaliar isso no nosso percurso histórico, né? E nesse percurso a gente tem uma sistemática assim, aproximação e afastamento entre uma parcela importante, né, de conservadores que num dado momento se aliam com essa tradição mais de fundo, mais propriamente fascista, né? Isso não acontece sempre. Isso foi mobilizado segundo algumas, ou de acordo com algumas circunstâncias. Entre elas, a formação de um novo tipo de massa, né? O Freud analisava o funcionamento de massa a partir da igreja, do exército, mas a gente teve no Brasil no Brasil e em outros lugares, uma nova forma de massa, que é a massa digital. Tudo aquilo que o Freud falava, de como a gente se demite como indivíduo, de como surgem afetos agressivos, odiosos, de como a gente desumaniza o outro, de como a gente forma uma identificação vertical que substitui a nossa identificação primária com o pai, de como a gente cria uma irmandade à prova, né, de realidade, como se inicia um processo de negação, né, um negacionismo coletivo. Tudo isso você reencontra, mas, né? Quer dizer, fascismo à brasileira, então com nossas instituições, com nossa distribuição de classe e com massas digitais. Massas digitais, que no caso brasileiro tem uma característica muito importante e interessante, que é assim, a quantidade de atores, vamos chamar assim, que de repente se viram lançados no espaço público. Vamos admitir que redes sociais são um sucedâneo, mais ou menos, do espaço público, né? Um espaço público já meio estranho, mas tudo bem, caminhando para isso. Então, o Brasil tem 75% das pessoas conectadas, né? Um país de altíssimo uso de redes sociais. E que, pela primeira vez, para muitos desses 50 milhões de pessoas, opinando sobre tudo, política inclusive. Ou seja, sem que a gente olha para trás e diz, não, peraí, a ditadura acabou, a gente foi o último país a ter a Comissão Verdade. Nesse tempo, crítica para a esquerda, onde é que está a formação política? Né? Nas escolas, onde a gente conseguiu pôr todo mundo, agora, com um atraso tremendo. Onde está o que veio depois de OSPB, Educação Moral e Cívica e fim de filosofia na escola? Onde está a formação básica para a cidadania? Onde está a formação, entendimento básico do que é a Constituição de 89? O que são os processos institucionais? Zero. Aí você pega 50 milhões de pessoas e diz assim, agora vamos lá, vamos opinar. O que você acha? Né? Onde que pode dar isso? Onde que pode dar isso? A esquerda atrasada em relação a essa nova massa, né? Quer dizer, alguns intelectuais e tal, mas em regra era um terreno, vamos dizer assim, me lembro dessa discussão, onde daí não vai acontecer nada, isso aí é brincadeira de criança, isso aí não influencia as pessoas, isso é para você ficar falando lorota, né? Junta isso com um tema, né, que foi catalisador, é um tema típico do fascismo, né, que é a família. Família está em perigo, mulheres e crianças, inclusive, sexualidade uma madeira de piroca, você não sabe, mas papai, o que estão dizendo lá é patriarcado, a gente, vamos dizer assim, o campo progressista simplesmente minimizou esse processo de massa. Né?
o que você tem num processo de massa como esse? Mobilização das pessoas. Isso é traço do fascismo. Ele nunca passa de 30%. Com 15%, ele já faz um estrago gigantesco, porque são 15 em estrutura de milícia. 15 em estrutura de eu estou trabalhando, sou um soldado da SS, eu sou da juventude hitlerista. Então, imagina a sua tia engajada. O tio do churrasco engajado. Quando eu vi o Bolsonaro a primeira vez, eu falei, porque ninguém foi em churrasco no interior de São Paulo. Porque se for o churrasco no interior de São Paulo, sabe para quem esse pessoal está falando. Claro! É isso aí, mas o que eu acho interessante que esse fenômeno que nós estamos vivendo talvez seja o mais próximo desse fascismo brasileiro, né? Porque o fascismo lá da ação integralista que fechou, o epílogo foi aquela tentativa de push, aquela push no Palácio do Catete, eram 30 e poucos jovens engomadinhos, não tinha mobilização de massa, eles não empolgavam massa, né? Não conseguiam mobilizar massa. Eu acho que agora... Mais ou menos, hein? Não, essa discussão na ciência política, o Elgio Trindade continua defendendo que era uma experiência fascista, né? Mas eu acho que a maioria, parece que do pensamento na ciência política tem essa dúvida sobre a mobilização de massa da ação integralista. Apesar de você ter manifestações autoritárias claras, que mobilizavam pessoas, etc. Né? Uhum. Mas agora você tem uma possibilidade, com esse discurso aberto na famosa reunião ministerial de 22 de abril, a intenção de armar as pessoas, quer dizer, um misto de milícia popular com braço armado do Estado, quer dizer, assim, é a coisa mais próxima que surgiu abaixo do Equador aí, de um regime, de uma tentativa de reconstrução fascista. Mas esse discurso que apela para os... Quer dizer, é o tio do churrasquinho, é a tia todos que portam esses valores, que ficaram chocados com essa mudança que o mundo teve, seja a família não é a mesma família de 30 anos atrás, a escola não é a mesma, as comunicações não são mais a mesma. Agora, como é que as pessoas que olham o vizinho, olham à frente, vê como conseguem construir um processo de negação e não perceber que a família não é mais a família de 30 anos atrás, né? Você pode criar uma fábula que seja possível, quer dizer, pode entrar num templo, fazer uma confederação de igrejas aí para dizer que é para manter, mas assim, é só andar, se você andar 2, 3 quadras nessa cidade, você descobre que a família não é mais aquela, é uma outra família que está no lugar, né? Então, como é que esse processo de negação se torna um fenômeno de massa, professor? Então, isso que você está falando é muito interessante, porque desde sempre a família se organiza por uma espécie de mítica, né, no sentido da oralidade, em que a gente a sente ameaçada e a gente tem um sentimento de que ela é eterna, né, como a ideologia. Então, essa ideia de que ela mudou e que a gente não percebe, ela não funciona, porque desde o começo da modernidade a autoridade do pai está caindo e desde o começo da modernidade a gente está dizendo, não, a família está sob bombardeio. Quer dizer, não é por um esclarecimento, vamos dizer assim, empírico, que essa narrativa ela se transforma. Ela é, no fundo, a narrativa que vai capitalizar robesianamente a propriedade, né? A sua propriedade, né? E daí, por que isso tem que ver com feminismo, por que isso tem que ver com machismo, porque são as suas propriedades que estão em jogo, né? Eu acho que essa ameaça à família, ela também tem que ser ponderada contra um outro elemento protofascista, que você vai dizer assim, né? Bom, tem o militarismo, tá aí, né? Esse militarismo, se você voltar, ele é passadiço, ele é fora do tempo, ele é anacrônico em relação a hoje, né? Ele está lá, Ustra, enfim, lá, vocês eram 60, vê como você vai chegando perto do Plínio Salgado. Tudo bem, não é tão longe para você fazer a ligação.
Mas aí você vai dizer assim, não, falta a teologia política, falta o terceiro Reich, falta a redenção, falta o espírito de que eu vou doar minha vida, como a gente está vendo, né? Apesar que foram 100 gatos pingados, mas vou doar minha vida pela causa. Isso você só consegue com engajamento religioso. Bom, que ninguém viu. O Estado e a esquerda saíram das periferias e apareceu, depois dos anos 80, não vamos confundir com outras ondas, um neopentecostalismo dispensionalista baseado na prosperidade. Né? Baseado, a gente viu, e aí de novo, né? Vamos discutir lei de imprensa, não sei o que vai ser no final das contas. Né? A gente viu um senhor como Edir Macedo chutar símbolos nacionais, extorquir pessoas, criar um banco, uma agência de turismo, comprar canais de televisão de forma escorchante, e todo mundo batendo palma. E pior, mais agravante, conseguiu com que um juiz... E conseguiu que o juiz sentasse 9 anos em cima de um processo para que ele não fosse condenado por lavagem de dinheiro. É um absurdo jurídico, o nível de nem sei como chama isso, não é um crime, é uma contravenção, é um conjunto de coisas obviamente erradas. Vê lá o livro agora que saiu contando toda a história, né? Obviamente, assim, como é que a gente foi deixar isso diante dos olhos da pessoa, todo dia abrindo o seu culto, extorquindo as pessoas. Agora nós temos um problema, né? Não teve educação política, não teve atenção à massa digital, incorreu em erros graves, enquanto projeto político, e desconheceu a formação de uma teologia política de resultado para classes populares, né? A conta vai chegar alguma hora. E isso tem que ver com o funcionamento subjetivo das pessoas. E subestimou a diminuição que o João Paulo II fez da Igreja Católica, né? Porque retirou a Igreja Católica desses espaços de sociabilidade na periferia. Que a esquerda, eu mesmo trabalhei com comissão, fui de comissão de justiça e paz, trabalhei com comunidade eclesiástica de base, e foi... Onde foi parar isso tudo? Cadê a JUC? Cadê a esquerda católica? Cadê BOF? Tudo bem, foram interditados institucionalmente. Agora, saltando daí para a coisa como a esquerda lida com isso, tudo bem, eu acho que a autocrítica que cabe à esquerda fazer não deve ser a autocrítica de se imputar a si própria a culpa e ficar cultivando isso. Mas o que eu percebo, não sei, queria saber a sua visão sobre isso, é que existe na verdade, não só não faz autocrítica, como se há um culto da condição de vítima, né? A vitimologia o tempo todo se colocando, o que de certa maneira nega a participação e responsabilidade com os próprios atos. Então, como é possível digamos, essa parcela fundamental que a gente tem na sociedade, que se envolveu com um projeto, que cometeram erros e tem uma dificuldade de reprocessar esses erros, porque acho que vai ter um papel fundamental outra vez no futuro, na saída dessa crise que nós temos, mas, de qualquer forma, eu fico com a sensação que não houve um aprendizado, não há um aprendizado dos erros cometidos, inclusive esse que você está apontando, de o que é que não foi feito, né? A não percepção, não ter tido a percepção de subjetividade, a subjetividade não funcionou para perceber essas mudanças, ou seja, que o mundo estava mudando. Eu faço autocrítica, que se não fosse eu ler um livro do Manuel Castells, porque assim, a minha geração é muito tocada pela provocação intelectual, né? Se eu não lesse um livro do Manuel Castells falando sobre a primavera árabe, eu não teria percebido a importância do Facebook. No dia seguinte que eu terminei, dobrei o livro e falei assim, mas eu sou um jurássico, como é que eu não tenho um endereço no Facebook, como é que eu não sei como é que funciona isso? Enquanto eu não entendi o funcionamento, eu não dormia mais. Falei assim, eu saí da realidade, estou negando o que está acontecendo. Hoje eu não me sinto mais assim, já consegui
superar. Mas como é que a esquerda pode lidar com essa coisa de sair do discurso da vítima, processar uma autocrítica que não seja se culpar, para carregar a culpa dos erros, porque, afinal de contas, é um processo da toda a sociedade brasileira, não é responsabilidade só de uma sigla política, nem de um líder político. Como processar esse período histórico aí que não vira, né? Nós estamos de 2013, estamos numa continuação e não há uma ruptura, para dizer, olha, daqui para frente há uma compreensão e vamos atacar a realidade, vamos deixar de negar algumas coisas, vamos enfrentar a realidade de frente. Primeiro comentário sobre o universo digital. Quando eu abri um canal no YouTube, fui apedrejado pelos meus pares. Você, professor titular da USP, não pode fazer isso, porque isso são pessoas comuns que vão ficar falando com você lá. Você vai ser agredido, você vai ser vilipendiado, as pessoas vão... Tomei um processo do Olavo de Carvalho e ganhei ele, se ferrou. Mas isso é uma estrela que você carrega aí, não? Então, mas você se mete com o lodo. Você se mete com encrenca, né? Mas a gente teve esse delay, assim, não vou, isso aí é coisa para jovens ou para, enfim, piratas, né? Agora, eu tenho um diagnóstico sobre, vamos dizer assim, baseado no seguinte, processos políticos, eles têm as suas determinações econômicas, né? Quer dizer, a infraestrutura, estrutura, relações de trabalho e produção, né? Consumo depois. Mas isso tudo acontece numa espécie de envoltório de afetos, né? Quer dizer, qual é o afeto em torno do qual a conversa vai se dar? Nós vamos conversar com medo, Hobbes, né? Vamos conversar com a esperança, no fundo. Nós vamos conversar com ódio. Qual é o cenário de afeto dominante, né? É a melancolia para a nossa conversa. A gente não cuidou muito disso. E o que me parece ter acontecido é que esquerda e direita se casaram num afeto, que não é o ódio. O ódio é secundário, é a culpa. Culpa não é responsabilidade. Culpa não é implicação. Culpa é o quê? Um afeto pouquíssimamente transformativo. Culpa é o afeto daqueles que querem descobrir onde pôr o negócio e se livrar da coisa. Ufa, não fui eu. Caiu o avião. Quem é o culpado? Ah, ainda bem, não fui eu. Mataram alguém. Ah, ainda bem, foi lá. Não, foi aquele cara. E daí da culpa para indignação, para a raiva e nada acontece. Todo mundo sabe que é assim. Exploração de mídia, todo mundo se queixa disso. Mas estamos casados num afeto que o problema começa não com diagnóstico, começa com culpa. Quem é o culpado? E daí, esquerda e direita se acordaram em relação a isso, né? Então, você pega uma parte importante da esquerda, com pautas super transformativas, renovadoras, né? Gênero, de raça, de etnia, e que produziram narrativas de culpa. O problema não está na pauta, mas é como que a gente vai traduzir essa pauta em um processo de transformação. Tem um passivo com racismo, com escravidão no Brasil para acertar. Daí vem, vai, termina, quem é o culpado? Não, isso vai pegar do outro lado, o sujeito vai dizer, você pode ser feminista, então eu posso ser machista. Você pode ser a favor da equidade dos negros, eu também posso ser suprematista branco. Não pode, a gente sabe que não pode, mas são argumentos já políticos. Aí você já entrou de lado na discussão. Isso precisa ser urgentemente revisto, né? Quer dizer, nesse cenário, você vai fazer autocrítica, quer dizer o quê? Vem se culpar, faz a meia-culpa. Quantos debates eu tenho que dizer? Escuta, em nome de São Lacan, peraí, vocês estão confundindo responsabilidade com meia-culpa. Não vai acontecer nada enquanto a conversa achar que é a mesma coisa. Não dá.
Mas, bom, no atacado acabou virando isso. O que acontece com a culpa? A pessoa, inclusive com relação à assunção da culpa, não é só culpar os outros. A culpa é um afeto desmobilizador, porque se ela não vai para lá, ela vem para cá. Daí você fica muito culpado. Muito culpado. E daí o que você faz com a sua culpa? Confessa, penitencia e peca de novo. Amigo, não serve para nada isso aí. A culpa, por exemplo, ela impede que as pessoas pensem assim, o que eu tenho que fazer para reparar o que eu fiz? Como é que a gente conserta? O vaso quebrou, ela está quebrado, é injusto. Como é que a gente repara? Como é que a gente começa pedindo desculpa, que é bom. Mas não é... É bom, pede desculpa, mas depois... Então, vamos para frente. Desculpa, então agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer assim, vamos reparar desse jeito, vamos criar uma outra política. Por que não tem outra política nascendo? Porque nós estamos lá na culpa, né? Vamos descobrir, vamos ampliar o universo dos culpados. Isso... Você fica preso, né, Você fica presa da culpa e não consegue sair disso, né, desse círculo de ferro, né? Agora, e aí você tem do outro lado uma teologia que ela deu um golpe no cristianismo tradicional católico, né? Ela diz assim, culpa o caramba! Vamos montar um negócio aqui de dízimos e eu vou ter o meu Audi e é bom para caramba ganhar dinheiro e ficar rico. Sem culpa, porque quando eu fico rico é porque Deus quis e eu estou abençoado. Pode deitar que você perdeu, mané. Você perdeu para essa narrativa. A esquerda que odeia o dinheiro, perdeu. E o pior foi que, assim, sem perceber que a classe C, assim, a classe D que virou C, a E que virou D, não entregou as corporações de trabalhadores tradicionais, nem os sindicatos. Foram fazer parte de uma nova classe média baixa que quer ascender e quer se beneficiar ao máximo dessa regra de eu posso ganhar dinheiro, eu posso acumular. Mas eu voltar um pouco nessa coisa, você fez menção, a coisa foi dar no precariado, ao trabalho intermitente, trabalho por projeto. E todo mundo batendo palma, porque agora eu sou empresário. Enquanto isso, a gente caçando os ricos que tem o cara que tem o desejo impuro de ganhar dinheiro. E o pior é esse cara da classe C descer outra vez na crise, vai ser mais um ressentido no mercado político aí de massa para ser mobilizado. Agora, eu queria explorar um pouco mais aquela ideia que você falou da ideia passadista, né, da direita militar ou dessa visão da ditadura. Eu acho que foi o professor Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio, que é historiador, que recentemente escreveu um artigo acho que recentemente não, foi ano passado, ano retrasado, porque a esquerda, de certa maneira, também não... tem uma idealização dos conflitos com a ditadura nos anos 60, né? A ida para a luta armada, quer dizer, tanto a direita como a esquerda cultivam uma imagem que não é muito favorável ao regime democrático, nem uma visão de uma sociedade moderna democrática, né? Porque a boa parte razoável da luta armada não queria exatamente restabelecer o regime democrático, queria construir um regime socialista com outros parâmetros, etc. O que é que nós aqui não conseguimos virar isso? E para o pior, eu acho, porque quando o PT tinha uma revisão histórica desse processo todo, depois ele vai se desconectando dessa revisão histórica. Sim. E hoje, de certa maneira, olha para trás e não há mais uma ruptura, porque era uma visão de uma esquerda que vinha dos anos 30, da mesma forma como a direita militar veio uma visão lá dos anos 30, eram os tenentes de 30 que chegam ao poder em 64. E a esquerda que está no movimento... A esquerda do movimento estudantil de 68 é uma esquerda que passou a infância com Vargas, com os conflitos dos anos 40. Então, esse processo, eu fui do movimento estudantil, mas nos anos 70, 10 anos depois de 68,
eu já tinha um estranhamento com isso, né? Essa coisa da idealização de 68. Eu acho que foi uma tragédia brasileira que as pessoas não enxergam com essa tragédia, que foi a tragédia do enfrentamento, de vidas ceifadas de dezenas de jovens, de pessoas que era combinado para não dar certo, né? E, de certa maneira, uma idealização de respostas que não são respostas para a construção do regime democrático. E eu vi como é que você trata com os sentimentos passadistas, que são coisas que perpassam também por pelo nosso pensamento aí progressista, né? Mas aí você vai pensar, vamos dizer assim, ao nível de fragmentação que a gente tinha da esquerda sobre o regime militar, né? Então, desde Val Palmares até Ulisses Guimarães, sei lá, Vefore, Fernando Henrique, essa, vamos dizer assim, desorganização institucional das formas de expressão política, que eu acho que fez muito mal para o país, né? A gente tem acordos que são assim, meio de ocasião, que são contra um inimigo, que são contra um mal maior. Isso foi se estabelecendo, né, como regra para a composição da geografia política, né? Vejo que, bom, tem uma esquerda com ideais, vamos dizer assim, militaristas, mas eu não diria que ela é assim a mais proeminente, nem a que jogou um papel mais importante nos últimos anos, né? Eu lembraria aquela hoje não. Lula, quando perguntaram se ele era comunista, ele responde: eu sou torneiro mecânico. É bem interessante, porque, enfim, mostra um pouco do tipo de composição que a gente foi fazendo. Acho que essa composição, olhando para trás, você diz assim, poderia ter sido diferente, né? Vamos lembrar, Lula perdeu 3 antes, né? A esquerda estava, vamos dizer assim, muito combalida, e naquele momento era óbvio que se não mudasse alguma coisa, não ia acontecer nada. Bom, tá bom, então inventa-se o presidencialismo de coalizão, faz os acordos, cumpre um projeto. Eu acompanho a interpretação do André Singer. O lulismo foi bem sucedido. Ele fez tudo o que ele poderia fazer, né? Em termos de inclusão, de mobilidade social, com a matéria-prima que ele tinha. Acordos com o PMDB, Centrão, corrupção, inclusive. Mas é um projeto realizado, né? Eu acho que as pessoas elas têm dificuldade como casamento, sabe? Acabou, tem algum culpado? Não, acabou porque deu certo, vocês fizeram tudo o que tinham que fazer naquilo que vocês tinham. Agora, ou inventa outro, ou acabou, né? Quer dizer, nós estamos num momento assim, não... Então, você dizer nessa hora, faça a minha culpa, faça autocrítica, o cara vai falar, se você tivesse me dado um congresso XY, um crescimento W, talvez poderia ter feito muito mais. Sim, errou lá na escolha dos ministros, mas no atacado foi bem sucedido. O problema é que... concordo com isso. O que a gente vai fazer com esse processo que é de luto, né? Encerrou um capítulo, né? E a gente tem que agradecer esse capítulo para ir em frente, né? Para abrir o livro outra vez, né? Abrir o livro outra vez, né? Que é de 2013. Esse luto começa em 2013. Né? A sensação de perda das ruas, perdeu as ruas, sim, não soube lidar com o problema, que a gente vem... E é impressionante que a direita brasileira não percebe que a esquerda tem um papel fundamental nisso, né? Eu acho, a minha opinião pessoal, se a esquerda não encontra a saída, a direita também tampouco terá a saída, porque a modernização do Brasil depende muito do posicionamento da esquerda, não mais da direita, porque essa direita é uma direita jurássica, né? A formação e a direita militar é pior ainda, né? A impressão que a gente tem é que eles estão parados nos anos 40, nos anos 50, e agora neoliberais, né? Não tem nenhum projeto mais. Essa é a pergunta que eu faço toda vez quando eu vou debater com Pondé, com
Olavo de Carvalho, Rodrigo Constantino. Falam, cadê o pensamento de direita conservador nesse país? Como a gente já teve, Roberto Simonsen, Roberto Campos, sei lá, o José Guilherme Melchior, teve gente ótima no pensamento conservador, não fascista. Né? Não isso aí que está aí, esse tosco. Você citou o Melchior, que tinha uma capacidade de elaboração sofisticada, né? Não era um... Sim. Realmente Nelson Rodrigues, se você quiser, né? Dando assim a chave. Esses caras fazem bem para a esquerda, porque eles representam um debate. Sim. Já há algum tempo virou um negócio que é outra coisa, não tem quadro. Essa banalização no processo relacional um influencia o outro, quer dizer, a direita influencia a esquerda e a esquerda reproduz o padrão de banalização também. Esse que é o problema, quer dizer, como romper, se é que há uma possibilidade de se romper esse círculo. Você consegue ver alguma luz no fim do túnel sobre esse processo que nós estamos vivendo? Olha, uma coisa que me parece também importante lembrar, né? O que a gente achava que era a história? Portões se abrindo? Uhul! Agora Napoleão em Jena! Agora, Stalingrado! É isso a história? Porra, a gente não leu nada! Quer dizer, você vai para frente, as pessoas vão vir em cima de você. Prepare-se, porque gente que perdeu privilégio e vai ter um contra-ataque. Então você diz, tá bom, fomos muito incautos, achando que era assim, daqui para outra, né? Daqui para o Nirvana, o Samadhi que ia vir. Não é história, não funciona assim. Né? Então, acho que foi muito interessante que a gente tomou uma virada assim, espetacular, né? Que desorganizou a direita. Né? Quer dizer, o que vai ficar para a história disso aí? Né? Moro corrupto, correndo atrás de corruptos. Os generais, depois de 40 anos de vergonha, se metendo no mesmo buraco de novo. Né? Porque o exército... E pior, sendo liderado por um mau militar. Exato. Um militar indisciplinado. Se a gente olhar para a crise de 61, 64, o Bolsonaro é tudo que eles combatiam lá na crise dos anos 50 para os anos 60. Ele é um indisciplinado, ele é um cara que quebrou a hierarquia e, se descuidar, quebra a hierarquia das Forças Armadas agora numa crise monumental. Né? Então, mas veja que bobagem. O Exército tem gente pensante. Os caras sabem fazer coisas ali interessantes. O Souza, como é que chamava? Cruz. O Vilas Boas, não? O que saiu, o general que saiu. Então, tem dentro daquele modelo e pensaram 40 anos, olha, nós estamos de vilão aqui na história, isso não pode, não precisa. Primeira oportunidade de fazer a mesma coisa de novo. Igualzinho. Agora, por exemplo, corre o risco de jogar toda a pandemia no colo do Exército, né, com esse Ministério da Saúde militarizado. Claro. Quer dizer, imagina, o Exército precisou anos de descontrole da hierarquia, da baixa hierarquia que reprimiu, matou, fez o sei o quê, para produzir uma mancha histórica. Agora, como um ano, eles correm o risco de jogar a pandemia no colo do Exército brasileiro. Quer dizer, é uma tragédia histórica, né? Não, mas é o que vai acontecer na questão climática, com essa louco do Salles, na nossa política internacional, com Ernesto Araújo, nos direitos humanos com a Damares, e na educação, o que vai sobrar de um discurso que diz que a esquerda que domina todas as universidades? Isso é uma demência. Olha, eu que era estudante que destrói a posição. Eu que era estudante na época da implantação do MEC Usaid, fizemos campanha contra, mas havia um projeto que parava de pé autoritário de direita da Universidade Brasileira. Agora eles não têm, tem um projeto de pessoal do ISEB, gente boa da direita, cadê? Não vai sobrar pedra sobre pedra.
Professor, nós estamos conversando há 50, quase 55 minutos. Nós já terminamos o período aí, regulamentar do divã freudiano clássico. Eu acho que se eu quiser fazer as últimas considerações, eu estou achando ótima essa discussão, e se tiver a oportunidade de continuar, de retomarmos essa linha em outro momento, eu, desde já fica aí o convite. A palavra é sua para encerrar, que nós estamos com exatamente 55 minutos. Então, encerraria com uma mensagem para o universo jurídico, né? Acho que aqui nós vamos dar as voltas com o pessoal da toga, né? Que seria assim muito surpreendente, né? Que não fosse também uma ocasião para revisão, né, da representação pública, né, que acabou se construindo em torno do procurador e Supremo, quer dizer, esse abalo moral, esse abalo narcísico, eu acho que ele pode ser recomposto, né? Ele pode ser assim refeito, mas vamos confiar no renascimento do pensamento jurídico brasileiro, que sempre foi de uma grande envergadura, né? Vou falando da direita, Miguel Reale e companhia. Chegou a hora de pensar. Chegou a hora de pensar. O que eu vejo é que aquela cultura jurídica virou assim cultura de marketing, agência de marketing, pô. E quem veste o terno não sei das quantas, quem vai na festinha não sei do quê. Eu acho que o direito precisava de uma volta no parafuso. Né? Várias, professor. Eu acho que precisaria pôr o judiciário inteiro no divã para ver se o judiciário inteiro. Porque... O judiciário é incrível porque, desde a Constituição de 88, é talvez um dos judiciários mais independentes e autônomos institucionalmente no Brasil. Sim. E ficaram quietos a maior parte da vigência da Constituição de 88. Quando finalmente resolveram se movimentar, está aí. Perderam identidades, não conseguem se reestruturar, enfim. Faço vossa palavra. É isso. É isso aí. Fizemos uma obra de arte jurídica que é a Constituição, e depois isso. É isso aí. Olha, professor, eu imensamente agradecido. Eu sei que você tem uma agenda muito apertada, é disputado aí por N endereços na internet. Olha, foi uma conversa excelente, acho que extremamente esclarecedora, muito aberta, tocou aqui em vários pontos que são feridas abertas que as pessoas não encaram, e a pandemia e toda a crise que nós estamos vivendo, política e econômica, só aguçam isso. Eu queria aqui agradecer imensamente a sua participação no nosso programa. Obrigado, Erickson. Estamos juntos. Isso vai passar. Juntos e vai passar, com certeza. Obrigado àqueles que nos acompanharam. Esse foi mais um Crivella Convida, com a produção de Ana Paula Bachiega Gonçalves e Renan Almeida na produção técnica. Até a próxima. Tchau.